E vocês estão ansiosos com a volta? Ou uma parte sim, uma parte não? Ai, professora, eu não tô, não. Não? Eu estou com medo. Eu acho que é uma aglomeração desnecessária, já que a gente se adaptou tão bem à, à internet. Eu, né, eu tiro por mim, não pelas outras disciplinas, tá? Comigo, a minha disciplina, eu acho que tá rendendo, tá indo bem. Então, assim, eu não tenho nada contra o método que nós estamos utilizando. Então, eu acho, assim, que por enquanto seria viável manter, né, essa distância. Eu acho que para voltar mesmo, teria que ser quando realmente nós estivéssemos seguros, né? Tipo assim, ó, ou tá todo mundo vacinado, ou sei lá, né? Aconteceu aí alguma coisa muito boa e o vírus acabou, não sei, sabe? Mas alguma coisa que nós tivéssemos essa segurança de que estar no lugar não traria risco a ninguém, né? Eu acho que só vai ser viável quando todo mundo ficar vacinado. Eu também acho. Porque, Eu olha só, acredito nisso. porque olha só, uma pessoa só na China contaminada conseguiu fazer isso. Lá da China. Então assim, ó, enquanto não tiver zero, ainda vai ter risco. Vai sim. Eu também acho. Porque assim, olha, por mais que nós mantemos todos os protocolos, todos os as normas, né, que são sugeridas aí para um retorno, vira e mexe, gente, eu tiro por mim, eu falo, eu sou bastante estabanada, sabe? Então, assim, às vezes passo a mão no olho, né? Por mais que eu passo o álcool na mão, eu acabo acontecendo, passo a mão no olho, né? Alguma coisa nesse sentido. E não é sempre, às vezes você relou em alguma coisa, esqueceu de passar o álcool, né? E por mais que você use a máscara ajuda, mas ela só não vai inibir o vírus, né? Não vai combater o vírus. Então, eu acho que realmente ainda não é o momento, não. Deixa eu só ver aqui, a Elísia deu boa noite, a Maria Eduarda falando que lembrando que ainda tem o tempo de imunização da vacina. Ela ainda precisa de tempo para garantir a imunidade, se eu não me engano, eu acho que a Aline talvez deve estar mais por dentro, mas eu acho que a partir dos 20 primeiros dias ela começa a gerar essa Depende da imunidade vacina, do né? corpo. A Coronavac, ela tem uma ação mais Ah, rápida. A de Oxford, ela é um pouco mais demorada, tanto que o tempo entre uma dose e outra é mais longo. Mas, na verdade, tem esse tempo. E outra, a imunização ela é muito particular, é muito de cada indivíduo, de cada organismo. Então, eu acho que, assim, essa colocação da Duda, ela é bem lembrada. E também vai depender muito de toda a população responder positivamente a essa imunização, né? Então, vai levar um tempo, sim. Eu penso que mesmo depois de todo mundo vacinado, a gente tem aí mais um tempo de precaução. realmente, eu acho que vai ter mesmo. E tem gente que está tomando a vacina e acha que não vai pegar mais nada, né? Parece que o Estênio Garcia mesmo, ele tomou a vacina e já foi testado, né? Com a Covid, Tamires, porque ele recebeu uma visita. Oi. Tamires, é a Silvana que a Aline estava falando, né? E você colocou isso, eu ia falar justamente isso. Eu conheço uma pessoa, ela é de Jaú, mas ela mora em outra cidade e ela trabalha em um hospital, mas uma área administrativa. E ela já tinha sido tomada a segunda dose, fazia mais de 30 dias, né? Ah, e essa pessoa contraiu Covid. E teve, assim, sintomas muito fortes, não chegou a precisar ser hospitalizada, mas precisou ficar lá uns 20 dias, os 15 primeiros dias, ela se sentiu muito mal, né? Uma pessoa, ela é casada, tem uma criança pequena, foi todo um drama na casa, né? Porque teve que ficar isolado com o cônjuge ali, com uma criança de 4 anos junto, com medo que essas pessoas
contra isso. E a pessoa já tinha sido vacinada com a Coronavac, né? Já tinha passado um bom período, ele já tinha feito teste, tinha dado lá os anticorpos, tudo certinho. E é uma pessoa nova, ele tem 37 anos. Nova. Então, você está vendo? É uma coisa que é bem conflitante mesmo. Sim, a gente tem muito medo mesmo, né? Não tem como, né? Não tem. Tudo aquilo. Pode falar. Hoje eu vi uma notícia, assim, que é para a gente ficar... assim, é pouco desanimador se a gente for ver uma coisa mais ampla, porque a Índia agora, falar que legal, o Brasil não é mais o segundo país com o maior número de contágio, mas é a Índia. Sério? E dentro dos contratos de vacina, que a maior parte das nossas vacinas, uma grande parte vem os insumos, esqueci como chama lá, como chama, Aline? Que é para fabricar a vacina, vem de lá também, né? Os insumos mesmo. E a vacina, né? E no contrato reza o seguinte, que a Índia, a qualquer momento, quando a população dela tiver necessidade dessa vacina para a população dela, ela não é obrigada a mandar para o que foi pedido, entendeu? E o número de contágio lá está aceleradíssimo. Então, é muito desanimador, né? Mas a gente vai levando por aqui, a gente que consegue, né? É uma coisa assim, cada um tem que fazer a sua parte, né? Exatamente. E aí eu não sei também se a Aline ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é importante ficar alerta, né? As vacinas, eu ouvi falar que não é bom ingerir também por um período curto de tempo, não é bom ingerir bebida alcoólica, porque isso pode afetar a resposta imunológica dela, afetar a resposta imunológica. Então, eu acho que fica aí o alerta. É isso, Eu Aline? não ouvi nada sobre isso. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma pesquisada. Pesquiso Eu dei uma sim. lida em algumas coisas assim no Google e achei bem interessante. Eu até cheguei a perguntar para a professora Janaína a respeito. Ela falou que não ouviu falar nada, né, disso, mas eu encontrei vários sites falando sobre isso. O Alex e o Gustavo deram boa noite. Bom, pessoal, eu vou fazer então a chamada, tá bom? Alana. Presente, professora. Alex, eu vi, tá aí. Aline, eu vi também, tá aí. Amabile. Amanda. Ana Beatriz. Ana Beatriz respondeu. Ana Carolina. É a Cassiano. Ana Carolina Tentor. Tá, eu tô vendo. A Ana Carolina Tentor respondeu. Beatriz. Tá, a Beatriz respondeu. Bianca Aparecida. Pessoal, eu tô com um probleminha aqui. A Bianca Aparecida. Quem que é?
A Bianca, eu até mandei recado para ela e ela não respondeu. Inclusive, eu tinha uma ligação fora da escola, eu conversava sobre um outro assunto com ela e ela não respondeu mais. Então, não sei o que, que aconteceu. Vou até tentar me inteirar, porque ela é funcionária do Amaral Carvalho, tudo. Então, estou começando até a ficar preocupada agora, mas ela não respondeu mais. Então depois, se você puder, daí a hora que você tiver um retorno, me dá um retorno também, eu agradeço, Silvana. E também, Camille, eu acho que com esse fato você pode pedir até para coordenação, né? Para que dê um retorno, né? Legal. Porque se eles entram em Eu contato, vou pedir, sim. tá bom, então. Bianca Tersariol. Aqui, professora. Tá. Caio. O Caio respondeu, eu já vi. Carolina. Presente. Elísia. Presente. Felipe. Presente, professora. Giovanni, eu vi que tá aí. Presente. O Guilherme, vocês estão sabendo se ele parou mesmo? Ana Carolina Cassiano está respondendo. Boa noite, professora. A Amabile também. Não tem problema, eu já coloco aqui, tá? Ana Carolina. O Guilherme parece que a Coca falou que ele trancou. Tá. Ele parou. Obrigada. Gustavo. Presente, pro. Ingrid. Presente. O João, a gente já conversou um pouquinho, eu vi ele aí. A Laís. Luma. Presente. A Maria Eduarda também está aí, que ela já respondeu. Maria Tereza. Presente. Mari. Estou aqui, professora. Isa. Aqui, professora. Tá. Silvana tá aí, eu vi ela. A Coca tá aí. Tainá. Presente. Odete, eu vi que tá aí. Presente. Valdir. Aqui estou. Ah. Vivian também tá aí, que eu vi ela, né? Presente. Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da moral, tá? Peço que vocês participem bastante. Eu mandei um slide para vocês, eu estava dando uma olhadinha neles agora, e tem um slide lá que tem a fotinha do Freud, e tem 2 quadrinhos que estão repetidos, 2 ou 3. Eu arrumei no meu, depois eu já envio novamente para vocês, ele arrumadinho, tá? Vocês estão vendo? Sim.
tá? Sim. Sim, professora. Então, bora lá. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as etapas do desenvolvimento. Eu estou falando um pouco porque é do desenvolvimento da moral, porque é um tema bastante extenso, tá? Então, hoje eu trouxe uma parte, uma introdução, por assim dizer, e nas próximas aulas, então, a gente vai ver esse desenrolar das etapas do desenvolvimento, da moral. Mas, para isso, então, eu sempre vou levar vocês a refletirem a respeito. Vocês acham que a criança, nós já nascemos com moral? Levando em consideração tudo que nós aprendemos. Não, ela é construída. Ela é construída. Alguém discorda? E já que vocês concordam que ninguém nasce com moral, por que vocês acham isso? Por que nós não nascemos com moral? Professora, no caso, a moral, ela também está relacionada à questão da cultura, né? Então, o ambiente, então, acho que é algo que é aprendido depois também, né? É porque ele é um conjunto de regras, né, Tamires? Isso. E aí as regras vão variar de acordo com o lugar, com a cultura, com a época. Então, a criança ela não nasce, mas ela vai aprender isso de acordo com o lugar onde ela vive. Isso, olha, vocês estão afiados, hein? Tô gostando de ver. Professora, meu microfone está funcionando? Tá funcionando, Mari. Ah, tá, beleza. Então, a moral, pelo que vocês me trouxeram, ela se desenvolve. E vocês sabem ou têm alguma noção ou alguma hipótese de como é que ela se forma, de como é que ela se desenvolve? De início, eu acredito que seja pela família. Uhum. A família é o que convive com a criança e depois ele vai se tornando, vai adquirindo conhecimento através da escola, os limites da escola, e assim a criança vai se desenvolvendo. Muito bem. E aí, a minha indagação final é: conforme essa criança vai crescendo, vocês acham que essa moral que vai sendo, então, construída, ela vai se tornando mais coerente, ela vai se lapidando mais? Eu acho que sim, né? Ela pode ir evoluindo ou não. A gente viu um pouco de Colbert, né? E aí ela tem os níveis oh meu Deus, de raciocínio moral, né? Vocês viram Kohlberg? Sim, um pouco. É que a gente está fazendo uma atividade sobre ele, então a gente está pesquisando um pouquinho mais a fundo nas fases. Sério? Ai, gente! Enfim, eu vou ter que falar dele depois. A gente já viu ano passado, em Teorias da Personalidade, não, com a Elaine, não lembro qual que foi. Acho que foram os teóricos da psicologia uma coisa assim. A gente já viu e a gente está voltando a ver agora com a Shaddai, porque ela está dando desenvolvimento humano e adolescência. Então, ela está abordando Kohlberg. Tá? Então, é bom, de repente, é legal você saber, porque de repente você pode aprofundar mais aí, né? Deslanchar mais o trabalho, né? Sim, com certeza. É muito bom saber mesmo, mas aí eu fiquei tipo assim, nossa, eles tiveram um spoiler, mas é brincadeira, isso é muito válido, porque assim, vocês já têm esse conhecimento, né? Até na questão de vocês interagirem mais comigo, isso é muito bom, vocês já têm uma introdução. Por exemplo, acho que Freud vocês já devem ter visto, Piaget vocês devem ter visto também, Skinner. E
querendo ou não, eles são teóricos que não tem como fugir, né? São os fortes aí da psicologia, que norteiam a psicologia, e eles também trazem a sua contribuição para o campo da moral, tá? Então, qualquer coisa, vocês vão parando, vão acrescentando também, tá? Lembre-se que a nossa aula é uma via de mão dupla e todos devem, podem estar contribuindo aí, tá bom? Então, o desenvolvimento da moral assim, a moral, a gente sabe que por ela nós distinguimos o que é certo e o que é errado, né? Bem como as normas de cada cultura, principalmente aquelas que nós estamos presentes. No conjunto familiar, nós temos determinadas normas. Na escola, na faculdade, nós temos outras, ou algumas que são parecidas com a de casa. No trabalho também tem suas normas. E nós sabemos o que é certo ou errado, então, diante deste discernimento, de saber essas regras. Só que, então, o desenvolvimento da moral ele é bastante complexo. E ele pode ser observado diante de várias perspectivas. E eu trouxe 3 que são super importantes, né? Que vão falar do desenvolvimento da moral. Assim, cada uma dessas perspectivas, elas têm relação com uma determinada área da psicologia. Então, ela pode ser entendida por meio das emoções, né? E aí nós vamos ver a psicanálise por meio dos comportamentos, e aí tem a teoria da aprendizagem, e nós trazemos aí o behaviorismo, e temos também o raciocínio, que é a cognitiva desenvolvimental, e é a que eu vou dar mais ênfase. Perdão, gente, é que a minha gatinha está aqui atrás e ela meio que deitou em cima do computador. E a raciocínio moral, então, que engloba a cognitiva desenvolvimental, que é a que eu vou, então, dar mais ênfase. Eu vou abordar com vocês Piaget e Kohlberg, só que isso vai ser mais lá para outra aula, tá? Então, o desenvolvimento da moral, ela é um processo de aprender a distinguir entre o certo e o errado de acordo com os valores culturais. Foi o que eu disse anteriormente, né? Então, nós aprendemos com ela a distinguir o que é certo e o que é errado. Só que vai muito além disso, né? Nós aprendemos muitas normas dentro de vários grupos que pertencemos. E essas normas também, elas podem variar. E o que é certo para uma determinada cultura, talvez não seja para a nossa. Então, o desenvolvimento da moral, ela pode ser observada, então, por meio das emoções, comportamento e raciocínio. E aí, então, nós temos essas teorias, que são a psicanalítica de aprendizagem, a cognitiva desenvolvimental, então, que falam sobre o desenvolvimento da moral. Trouxe aí uma fotinha bem legal, uma animação bem legal aí que eu achei do Freud. Para quem não sabe, eu sou muito fã dele. É a psicanálise, é a abordagem que eu mais tenho afinidade, embora eu goste de outras, né? Eu acho muito bonita, por exemplo, a existencial humanista, a logoterapia. Não sou muito fã de comportamental, mas eu sei que ela tem a sua importância. E aí eu achei essa animação e eu quis trazer ela para vocês. Então, as emoções morais, ela tem relação com a teoria psicanalítica, que enfatiza as emoções para explicar, então, o desenvolvimento da moral. Então, talvez vocês se perguntem, nossa, mas a teoria psicanalítica, ela vai ver o desenvolvimento da moral, então, por meio das emoções? Sim, por meio das emoções. E a gente vai ver como é que acontece isso, tá? Então, Freud é o pai da psicanálise, né? O criador aí da psicanálise. Ele fala que a criança, ela aprende
as regras morais, identificando-se com o pai do mesmo sexo durante o estágio fálico. Vocês viram Freud, né? Alguém viu? Alguém? Você pode falar. Sim, a gente já viu ano passado, a gente já retomou esse ano também. Então vocês lembram do estágio fálico, né? Não preciso tá retomando. Eu acho que não. Não sei o resto da turma, mas inclusive foi matéria de prova da Elaine agora também, então a gente viu bastante. Então tá. Então, as regras que uma criança aprende do pai, as regras que a criança aprende do pai do mesmo sexo. É isso que ele falava, que as crianças vão aprender com o pai do mesmo sexo. Por exemplo, uma menina com a mãe, um menino com o pai, formam seu superego e seu juiz, que é o seu juiz moral interno. Vocês também aprenderam, então, as instâncias da personalidade, id, ego e superego. Sim, também. Tá. Então, a criança, então, ela vai aprender, né, essas regras com o pai do mesmo sexo, e isso vai ajudar a formar, então, o seu superego. Superego, então, ele é o juiz moral da pessoa. É aquele que vai falar assim, o que você está fazendo não é certo, cara. Ou, tudo bem, pode ir, pode fazer, que tá tudo certo você fazer isso, não tem problema nenhum. O superego, então, ele tem duas partes. Uma é a consciência, a outra é um ideal de ego. Como o próprio nome diz, é um ideal, é aquilo que nós esperamos, né? Porque o ego, ele tem relação com essa nossa parte consciente. E aí, então, ele fala que a consciência vem diante do ângulo aí de superego, tá? Então, a consciência, ela é uma lista de coisas que meninos bons e meninas boas não fazem, tais como dizer mentiras, tá? Então, é essa relação que a consciência tem com coisas que meninos bons e meninas boas não fazem. Meu computador travou. Pessoal, vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Sim, professora. E aqui você mudou a slide. Mudou para vocês? Sim, você mudou, foi para frente, para trás. Então tá. Agora foi no lugar onde eu quero. Então, e o ideal do ego, o ideal de ego é uma lista de coisas que meninas boas e meninos bons fazem, tal como obedecer aos pais. Então, quando uma criança ela desobedece a sua consciência, ela vai sentir culpa. Nossa, eu contei uma mentira. Eu estou me sentindo culpada porque eu contei uma mentira. E quando ela deixa de cumprir os padrões estabelecidos pelo ideal do ego, ela sente vergonha. Então, ela desobedeceu ao pai. Aí, tá vendo? O superego vai lá e vai bater. Fala assim, você desobedeceu seu pai, você desobedeceu sua mãe. Não foi legal. Você contou mentira. Não foi legal. Então, é esse tipo de sentimento, são essas emoções que o Freud acreditava que as crianças iriam aprender a obedecer as regras das suas consciências e ideais do ego para evitar esses sentimentos desconfortáveis. Então, ele falava assim que se ela aprender, né, a obedecer essas regras, vai ser porque ela não quer sentir um sentimento, ela não quer ter um sentimento de culpa e nem de vergonha. Porque para ela são sentimentos desconfortáveis. Então é melhor agir de acordo com as normas do que contra elas e se sentir mal depois, se sentir culpada e envergonhada. Vocês estão conseguindo seguir o raciocínio? Então, eu vou entender que vocês estão conseguindo seguir, tá? Tá. Sim, professor. Oi? Pode continuar.
Posso seguir? Pode sim, Tamires. Pode sim, Tamires. Ah, tá. Eu achei que você queria falar alguma coisa, Valdir. Eu só estou ouvindo hoje. Ah, só tá ouvindo, não quer falar, não? Hoje não. O próximo teórico que eu trouxe para vocês é o Erik Erikson. Talvez vocês já tenham visto ele, talvez não. Ele é do desenvolvimento humano, tá? Ele também é um teórico visto em teorias da personalidade e a sua teoria, que é a teoria do desenvolvimento psicossocial, ela é embasada na psicanálise, tá? Só que o Erikson, ele tem algumas divergências do Freud, ele absorve algumas coisas que o Freud, então, falou, escreveu, né? Só que aquilo que ele ia contra, ele mudou na teoria dele. Então, diferente do Freud, que achava que a criança, que a menina aprendia as regras somente e formava o superego somente com o pai do mesmo sexo, ele já não acreditava nisso. Então, Erikson, ele acreditava que as crianças aprendiam as regras morais de ambos os pais. Eu, particularmente, acredito que realmente o exemplo são os dois, não é só um ou só outro, né? E o Erikson ainda afirmava que o orgulho, ele é tão importante para o desenvolvimento moral quanto a culpa e a vergonha. E aí eu tô lembrando que eu tô passando um exemplo aqui, tô deixando batido um exemplo. Se vocês me permitirem, na questão do Freud, eu só quero fazer um adendo, eu quero dar um exemplo para vocês, tá? Então, para entender melhor a ideia do Freud sobre como o superego vai operar, pense em uma criança de 7 anos, que ela está faminta e ela está num supermercado. E ela pode se imaginar, então, pegando um doce ou um salgadinho sem ninguém perceber. Entretanto, o superego dela classifica esse comportamento como roubo. E pensar em roubar um doce ou salgadinho faz a criança se sentir culpada. E isso cria nela um conflito. Se ela roubar o doce, ela se sentirá culpada. Se ela não roubar, ela continua com fome. Então, ela vai ficar entre essa: eu roubo ou eu não roubo. Então, ele fala que diante da teoria psicanalítica, né, dado Freud, ele acredita que se a criança tiver uma personalidade saudável, ela vai obedecer ao seu superego, ainda que ela continue com fome, então ela não vai roubar. E aí, esse mesmo exemplo eu posso estar utilizando para o Erikson, quando ele afirma que o orgulho é tão importante para o desenvolvimento moral quanto a culpa e a vergonha. Por quê? Se a criança decide não pegar o doce, ela não apenas evitará se sentir culpada, como também se sentirá orgulhosa da sua capacidade de resistir à tentação. Então, isso é muito importante para ele. Ela vai se sentir orgulhosa por ter conseguido vencer isso. Por exemplo, eu não roubei. Ainda que eu estivesse com fome, eu não peguei algo sem alguém ver. Tudo bem? Eu vou indo. Se tiver alguma dúvida, vocês vão me parando, gente. E aí nós vamos para o desenvolvimento moral para aprendizagem, que é de cunho comportamental, tá? E aí eu trouxe para vocês uma fotinha do Skinner. Não sei se vocês sabem, eu acredito que sim, mas o Skinner tem um nome um pouco peculiar, não vai valer a piadinha, hein, gente? Depois eu chego lá. Professora. Então, o comportamento... Oi? Do Erik Erikson. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Ele é parente do Milton Erickson ou não tem nada a ver? De quem? Milton Erickson foi outro psicanalista. O Erik Erikson nasceu em 1902 e o Milton em 1901. Eles são parentes? Eu não vou saber te responder, mas eu posso ver isso e trazer essa curiosidade aí na próxima aula. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Tá, mas eu não vou saber mesmo.
Tá certo, obrigada. De nada. Então, o comportamento moral, aí a teoria do condicionamento operante enfatiza os comportamentos para explicar o desenvolvimento moral. Então, o que vai pesar para o desenvolvimento moral aqui são os comportamentos. Então, nós temos aí um dos pioneiros da área comportamental, né? Falo um dos porque tiveram outros antes, como o Watson, só que ele, para nós aqui, no momento, ele não vai acrescentar, tá? Então, o Skinner, ele era um behaviorista, ele criou a teoria do condicionamento operante, e ele propõe que as consequências ensinam as crianças a obedecer às regras morais. Então, os adultos, eles recompensam as crianças por comportamento moralmente aceitável com um elogio. Ou punem as crianças que têm um comportamento moralmente inaceitável. Aí vocês podem me perguntar assim, Tamires, mas você falou em consequências. Mas essas consequências, elas podem ser positivas ou negativas, certo? E aí, quando você elogia a criança, isso é consequência dela, do comportamento moral que ela expressou. E quando você está punindo por algo, né? Por exemplo, deixando a criança sem o celular, né? O castigo. Então, você está punindo, é uma consequência aí negativa, porque ele não agiu de forma moral, tá? Como resultado, o comportamento aceitável aumenta e o comportamento inaceitável diminui à medida que a criança cresce. E aí, então, eu trouxe também nessa mesma linha desse exemplo da criança, né, do doce, uma outra parte de exemplo do Skinner, né? As consequências certamente influenciam o comportamento das crianças, né? Entretanto, a punição ela pode, na verdade, interferir no desenvolvimento moral. Por exemplo, se os pais de uma criança lhe dão palmadas no estacionamento do supermercado por ela ter roubado um doce, eles esperam que as palmadas ensinam que roubar é errado. Essa é a visão dos pais, certo? Então, eles estão dando uma palmada para corrigir aquele comportamento imoral da criança. Mas a criança pode aprender que apenas se pode roubar quando os pais não estão vendo. Por quê? Porque se os pais verem, ela vai apanhar. Da mesma forma, quando a punição é severa ou constrangedora, as crianças podem elas podem fazer uma associação entre o comportamento e a punição. Uma criança que roubou um doce pode ficar tão furiosa com seus pais por tê-la constrangido com as palmadas em público, que concentra toda a sua raiva, sua atenção na raiva que ela sentiu no momento. Então, o que ela aprendeu com isso? Ela não aprendeu nada. Por quê? Porque ela ficou tão brava por ter sido exposta em público, por exemplo, que foi no estacionamento, e como resultado, ela não percebe que a escolha de roubar provocou as palmadas. Uma abordagem que combina punição com explicações racionais pode ser mais efetiva, segundo o Skinner, tá? Então, ao descobrir que o filho de 7 anos roubou um doce, um pai, usando a abordagem, responderia dizendo ao filho privadamente, ou seja, tá ali no cantinho, falar pro filho, não precisa expor ele, que é errado pegar as coisas que não lhe pertencem, mesmo se você estiver com muita fome. Em seguida, o pai exigiria que a criança corrigisse o erro, admitindo o seu crime, desculpando-se com o vendedor ou o gerente e pagando pelo doce. Finalmente, a criança de 7 anos
provavelmente teria que ressarcir os seus pais de alguma forma, se eles lhes dessem o dinheiro para pagar pelo doce roubado. Então, a criança acabou pegando um doce que custava R$2, o pai tirou esses R$2 e falou, olha, só que hoje eu te dei esse dinheiro, então você vai ter que, de alguma forma, me recompensar por esse dinheiro. Então, hoje, você fica responsável por tirar o lixo do banheiro ou por levar o lixo na calçada. Tal processo permite que a criança aprenda tanto que é errado roubar, quanto que quando ela quebrar uma regra moral, deve fazer alguma coisa para consertar as coisas. E eu lembrei, pessoal, de um exemplo de um acontecimento muito legal. Meu pai, ele tem uma loja de pipas e eu ajudo ele, né, quando eu consigo. Eu fico aos finais de semana lá para ele. E teve uma determinada vez que veio um grupo de pessoas, né? Tinha alguns rapazes, veio com sobrinha, né? E veio uma criancinha de uns 3, 4 anos, eu acho. E tem um lugar onde ficam as raias. E aí, o menino, na hora que ele pegou uma raia, ele rasgou a raia. E eu não tinha visto. E ele devolveu essa raia no lugar e não falou nada. E eu recebi, né, o produto que eles compraram, tudo, e eles saíram. E daí, 5 minutos, voltam eles. E um deles falou assim para mim, eles estavam a pé. Falou assim, olha, o fulano, ele me contou que ele quebrou uma raia, ele rasgou uma raia. E nós viemos buscar essa raia e eu vim pagar por ela. Aí eu olhei para o menininho, né? Eu falei assim, muito bonita a sua atitude, muito legal você ter reconhecido o seu erro. E ele saiu todo feliz da loja. Eu achei muito bacana isso. E achei muito interessante também a postura que essas pessoas que estavam com ele tiveram de voltar lá. Por quê? Porque isso mostrou que não é correto, né? Mas vocês percebem que o superego dela já estava falando que não era correto? Então, ela achou que não fosse correto, ela confessou isso a um adulto, o adulto veio com ela, então corrigiu esse erro. E eles saíram numa boa de lá, e ela entendeu que isso não é legal, que quando se quebra uma coisa, então você precisa consertar. Você não pode danificar as coisas, isso não é legal, não é moralmente aceito. Nós temos também o Albert Bandura, aí junto com a teoria da aprendizagem, ele fala da teoria da aprendizagem social. Como eu disse, eu não vou entrar assim a fundo, porque o que manda aí pra gente é a questão da moral, tá? Ele falava que as crianças aprendem pelas observações dos outros, do que por recompensas ou punições. Então, uma criança vai aprender mais com a imitação, vamos dizer assim. Por exemplo, não sei se vocês se lembram aquele vídeo do Clóvis de Barros que eu passei para vocês. Em um determinado momento, a criança que estava no zoológico com o pai, foi um dos exemplos que ele utilizou. A criança, o pai dá um tapa nela, porque ele falou que o menininho falou que tinha 7 anos, sim, então ele teria que pagar pelo ingresso. Então o pai deu essa bufetada nele. E o que a criança aprendeu? Ela aprendeu pela observação, que não pode falar a verdade, né? Que tem que tirar vantagem em tudo. Então, quando uma criança vê alguém recompensando um comportamento, um determinado comportamento, ela acredita que também será recompensada e se comportar da mesma forma. E quando ela vê um modelo sendo punido, ela supõe também que será punida se imitar o comportamento. Então, pensando no exemplo da criança que rouba o doce, sobre a perspectiva de Bandura, ele fala que uma história sobre uma criança, falar uma história, né, contar uma história sobre uma criança que foi elogiada por um dos pais por resistir à tentação de roubar,
pode ensinar a criança que está ouvindo a resistir a tentações, e que ela é digna de elogio. Ao contrário, quando a criança é exposta a uma história sobre um menino, uma menina que rouba e não é apanhado, ela pode aprender que é possível roubar sem ser punida. Até aqui, pessoal, vocês entenderam? Sim, eu entendi. Tá bom. Sim, professora. Ô, professora, onde é a sua loja, onde é a loja de pipa? É no Jardim Odete. Já ouviu falar do Jardim Odete? Eu deixo me localizar. É perto do Santa Helena. Uma vez é a Coca, né? Tá, já sei. Já sei onde é o Odete, que é perto do Santa Helena. Isso, é a Coca, né? É, professora. Porque uma vez, na época da eleição, eu vi o seu marido aqui na minha rua, ele estava fazendo campanha aqui. Então, talvez ele até saiba. É porque a minha tia mora no Santa Helena. Olha, talvez a gente já tenha até se trombado. Pois é. Vou passar. Você ia falar alguma coisa? Vou passar. Oi, lá, pode falar. Uma pipa. Pode, vem aqui qualquer dia, a gente bate um papo. Eu sei que tem essa coisa aí do corona, mas eu abro uma exceção aí, se você precisar, com máscara e álcool, a gente dá um jeito. Eu vou pegar pro meu menino, que ele adora pipa. A criançada fica louca, viu? Nossa Senhora, como gosta. Mas que bonitinho, né, o exemplo que você deu da criança, né? Muito legal, muito 10 mesmo. Nossa, muito, eu achei demais, eu pensei... Oi? Opa, desculpa interromper, pode falar. Não, eu ia falar assim que eu pensei assim, né, no dia que aconteceu isso, eu pensei, um dia eu vou utilizar esse exemplo com alguém, em algum lugar, mas eu vou utilizar, e hoje chegou o dia. Porque isso daí, as crianças vivem muitas situações o tempo todo, todos os dias, e é um aprendizado, assim, muito grande. Às vezes eu vejo as crianças, como na aula, assim, eu acompanho a aula das crianças, e às vezes a minha filha faz algum comentário, né, ou mesmo eles, as crianças, e tem, assim, inúmeros exemplos de situações de como você ensinar tudo isso para eles, né, já desde de pequenos mesmo, todos esses, porque às vezes é um detalhe que às vezes parece que é simples, e começa ali nas coisas pequenas, e depois fica ali uma coisa, né, mais assim, mais complexa, mais abrangente, mas quando você vê a atitude das crianças, deles mesmos, tomarem aí essa iniciativa, é muito bonitinho, né? É demais. E como você disse, né? Uma bola de neve, ela começa com um floquinho de neve, né? Bem por aí mesmo. Você começa ali, às vezes eu falo, às vezes as minhas crianças acontecem umas coisas em casa, né? Acontecem umas coisas entre eles mesmos. E aí eu sempre coloco isso para eles. Eu falo, agora você analisa assim, 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 assim. Nossa, mamãe, mas parece simples, né? Parece simples, mas aí você leva isso lá fora. Aí você começa a colocar para eles. Você sabe que a Silvana, ela indicou uma série, como chama? Os 100 Humanos. Os 100 Humanos, né, Silvana? É isso? Isso. Os 100 Humanos. E ela falou, Coca, a gente estava conversando, né? A gente estava lá estudando um pouco, e aí ela comentou, ela falou, pode até assistir com as crianças, que é bem legal, né? E eu comecei, Silvana, esse final de semana a assistir, e chamei as crianças, eu fiz, pode vir aqui que a Silvana falou que a gente pode assistir juntos. E como é interessante, nossa, muito legal, muito 10, é o comportamento, é o que é falado, como que a pessoa vai... Nossa, é muito legal mesmo. E a gente estava assistindo junto, então eu coloco para eles muitas situações que acontecem dentro da nossa casa,
que é ali com nós 5, né, que trabalhamos, e aí tem o pessoal da academia, eu tenho meus colaboradores aqui da academia, e tô assim, tudo que acontece é motivo para a gente ter como exemplo e colocar para eles, porque às vezes parece uma coisa que é tão simples assim, não é que é insignificante, mas parece ser simples. Sim. E aí, quando você entra no contexto e começa a colocar para eles, e começa ali eles entenderem o porquê que eu estou colocando a situação para eles, e depois eles trazem. Mamãe, sabe quando você falou assim? Então, você entendeu agora o porquê? Então, é por causa disso, tá? Então, é por isso que a verdade prevalece em tudo, tá? A mentira é a pior coisa que existe. A pior coisa que existe é você contar uma mentira. Por quê? Porque você sabe que você está contando a mentira. E você sabe. O outro não sabe, mas você sabe. Então, isso olha, é muito, muito sério. Muito sério. E é bem interessante que, às vezes, assim, né, até o meu pequenininho, às vezes ele vem falar alguma coisa, eu falo assim, Lucas, o que está acontecendo aí? O que você está fazendo? O que você está falando? Aí ele olha, eu estou contando uma mentira. E ele vai fazer 3 aninhos, né? Ele vai fazer 3 aninhos. Aí eu explico e falo, então muito, mostra muito, muito interessante mesmo. E muito legal, viu, Silvana, sua indicação? Ô, Coca, assim, a Tamires falou no começo, ela até citou Piaget, tudo, e hoje fazendo trabalho lá, eu lembrei de uma coisa que envolve bastante a questão de moral, né? Que minha filha era pequenininha, tinha uns 2, 3 anos, e tinha que ficar sentada na cadeirinha no carro, né? E daí ela queria saber por que ela tinha que ficar sentada na cadeirinha, apesar de ser já de costume ficar na cadeirinha e tal, né? Eu falei, olha, filha, a princípio existe uma lei, eu falei, e a lei fala pra gente, né, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Falei, e é uma lei muito boa essa, porque vai te proteger e tal, né? E daí toda vez ela perguntava da cadeirinha, como a criança e tal, até que um dia ela perguntou para mim, mamãe, onde mora a dona Lei? Porque a coisa do concreto para a criança, né? A lei para ela era uma mulher, era uma pessoa, né? E daí, assim, não fica difícil você falar com a criança quando o exemplo parte de você, parte dos pais, né? Acho que o conflito maior é quando há assim, uma incongruência, né? Que você fala uma coisa com a criança, só que daí você age de uma outra forma, né? Daí fica muito confuso na cabeça deles, né? Então, essa questão que você falou agora do exemplo, né, de ver o exemplo acontecendo e tudo mais, é bem importante, porque no mesmo momento que eu colocava lá na cadeirinha, eu sentava e colocava o meu cinto. Então, vira uma coisa normal, né? Então, é o exemplo, e é assim que eu acho que é a base de tudo mesmo, né? Sim, com certeza, e faz uma diferença muito grande, e você observa, e aí quando eu estou lá na classe ouvindo que as crianças estão falando, eu fico assim, sabe, raciocinando, pensando, depois como é que eu vou colocar para as crianças, sem mencionar os nomes, mas situações que aconteceram, mesmo no contexto ali onde eles estão, da classe, deles, o que um falou, o que o outro falou, o que um escreveu lá no chat, o que o outro colocou de um vídeo que nada a ver lá no grupo das crianças, e aí sem comprometer, porque é muito delicado isso, e de você colocar dentro do contexto todo, achar ali uma situação que você possa usar o exemplo, sabe? Para eles associarem o que realmente é, porque a teoria, você vai falar na teoria é uma coisa, agora eles entenderem isso na prática, porque quando você fala ali a teoria, você está falando, você está explicando e eles estão imaginando, ou eles estão deduzindo, ou eles estão, né, ali pensando em alguma coisa que para eles o que é o concreto, o que é o real, como a Silvana falou, né, da cadeirinha da filha dela. E quando você associa isso
E você vê que eles entenderam o contexto todo do que você faz, tudo que você faz tem uma consequência. E essa consequência, ela é o quê? Como? O que faz, o que acontece? É só para você ou é para o outro? E aí, quando eles entendem tudo isso, que isso daqui afeta não somente a mim, mas o outro também, que isso daí está prejudicando o outro, é onde eu coloco muito, muito, muito isso para eles, sabe? A mentira. Porque em casa não vem contar mentira que não vai dar certo. Quando eu falei para eles assim, a primeira vez que eu falei para eles assim, mentira tem perna curta. Mamãe, o que é isso que você falou? Como assim mentira tem perna curta? E você explicar o porquê que a mentira tem a perna curta, né? Aí, quando eles entenderam tudo, você entendeu agora o que eu quis dizer? Tá, agora eu entendi. Porque se não tem ali, você dá a explicação, não tem um entendimento para eles, vai ficar, né, assim, vai ficar no ar, vamos colocar assim, né? Eles não vão entender nada. Não vão entender nada. E é muito, muito, muito mesmo interessante. E o legal é quando você vê eles agindo. Aí você para e pensa, bom, eles entenderam. Então, eles entenderam, porque não é né, a gente fala assim, não é não é fácil de você passar tudo isso para eles, não. Mas é muito gratificante quando você vê ali o resultado de que eles realmente entenderam o que é para fazer. A criança é muito gostoso observar o desenvolvimento deles. Professora, agora que eu vi que eu não tinha aberto a câmera, desculpa, viu? Agora já falei tudo, agora eu vou fechar. Não tem problema. Eu vi que mais alguém queria falar alguma coisa. É a Amabile, coitada, ela começou aí, daí nós não deixamos ela falar, né, Amabile? Pode falar. Pode falar, Amabile. Tia Silvana, pode falar mais, não tem problema, a gente gosta de te ouvir. Agora é a Coca, né, a Silvana? Viu? Você viu, né, Coca? A faladeira é ou você ou sou eu, que ela até me chamou de Silvana. Ela até te chamou de Silvana. Viu como a coisa gente, pega Silmara, aqui, né? Silmara, Silvana, é parecido, é gente. É Silmara e Silvana, porque nós duas temos Lopes, né? Então nós vamos formar uma dupla sertaneja. Nossa, eu ia melhor falar ainda. isso agora. A vai ensaiar, gente. Viu, ó, já que eu agora abri o microfone e vocês falaram tanto de pipa, né? Hoje eu tive uma conversa, assim, muito longa com o Bill, né? Marido da Coca, porque surgiu ali, em termos de conversa no Facebook, que uma criança foi atropelada num bairro aqui das Cidades Altas, e daí, assim, foi um aprendizado de julgamento moral. Aquela conversa, né? Quando você começa a ler ali umas coisas e tudo mais, né? Falando assim, mas essas crianças não saem da rua, os pais não tomam conta e não sei o quê, sabe? E todo mundo falando, e daí eu fiz um comentário ali, mas eu aproveitei só o espaço para marcar, né? O Bill, mais alguns vereadores, tudo mais, porque eu coloquei como exemplo, sem saber que a gente ia falar de pipa, que assim, eu passo muito por esse bairro porque a Joyce, que trabalha aqui comigo, ela mora no Frei Galvão. Então, muitas tardes, quando eu acho que ela está muito cansada, eu levo ela embora. E eu passo muito ali. E realmente, a quantidade de crianças na rua é uma coisa assim, descomunal. É muita criança. E muita criança soltando pipa. E daí eu coloquei isso para o Bill, né? Marquei até o prefeito também, marquei mais 2 vereadores ali que eu tenho ali no Facebook e tal. E falei, olha, se não houver um olhar, né, de intervenção agora, aí nesse bairro, porque é um bairro que não tem escola, não tem posto de saúde, não tem nada, só tem a rua. Falei, essas crianças, esses meninos, né, que agora, na sua inocência, 8, 9 anos, estão soltando pipa ali, né, daqui 4, 5 anos, eles vão, o poder público vai ter que entrar ali fazendo outra coisa, punindo.
né? Porque eles não têm, assim, uma direção na vida. Eu falei, não é possível que as pessoas não consigam enxergar isso, né? E eu acho que legal da gente, quando a gente fala de moral, a gente cita muito exemplo individual, né? O legal é a gente pensar nessa moral também mais coletiva, mais abrangente, né? E daí a gente pode pensar assim, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque a gente mora tudo na mesma cidade, daqui a um tempo uma boa parte dessas crianças vão se tornar delinquentes, não tem jeito, 2 mais 2 é 4, né? Porque não tem escola, não tem posto de saúde, não tem um lugar para se divertir, não tem emprego, porque não é só, tem muitos assim, adolescentes, jovens adultos também, que ficam todos ali para a rua, porque estão desempregados. Então, se não tivesse olhar, logo eles, daqui uns anos, né, quando acontecer aí um assalto, alguma coisa assim, vai ser um desses meninos que estão soltando pipa que vai cometer um crime, né? Então, assim, a gente olha e vê como que é muito além das coisas individuais, os exemplos individuais, né? E que nem a Coca falou da mentira, que tem perna curta, né? E junto com a mentira também a questão da omissão, né? É você ver e não ninguém fazer nada, né? Diante daquilo tudo que está acontecendo, né? E a gente pode pensar até assim, mas e a gente, como futuro psicólogo, né? O que tem a ver esse bairro aí, né? De repente a gente pode atender aí uma mãe, né? Que teve o filho assassinado, uma de classe média até, por um desses meninos, né? Que está lá soltando pipa hoje. Olha como que é dinâmica a coisa, né? E olha como que a coisa vai abrangendo, né? Vai abarcando tudo. E é assim. E esses teóricos falaram isso há tanto tempo, né? E a coisa está aí, né? Eu assim, ó, pode falar, pode terminar, pode fechar. Eu só falei porque eu achei interessante, porque eu falei de pipa hoje ali, né, com o marido da Coca, daí você falou de pipa, a Coca falou que vai lá comprar pipa, eu falei, Sintonia. É isso aí. Só para fechar esse pensamento seu, é assim, eu acho que ética, moral, política, educação, elas não tem como desvincular uma coisa da outra. Elas estão entrelaçadas e, assim, você colocou muito bem colocado, Jaú. Jaú não tem nada. O que tinha, fechou ainda, né? Que é exemplo aí das fábricas de calçado. Em relação à recreação, algum lugar para lazer, nós não temos. Então, isso leva realmente as crianças a ficarem na rua, né? Nós sabemos que, claro, não são todas as crianças, mas vão ter crianças que vão ter contato com o mundo do crime, seja por meio das drogas, seja por meio do roubo, seja os dois, né? Se você não oferece o básico, que é uma escola, que é um posto de saúde e uma área de lazer, como que o poder público vai cobrar desse futuro adulto que ele haja de forma coerente? Ele não teve base nenhuma de educação, ele não teve um mínimo de saúde, ele não teve o mínimo de lazer. Tudo que ele teve, ele aprendeu com um colega da rua, né? E aí nós sabemos assim que as influências, e vocês vão ver isso mais a fundo, que a fase principalmente da adolescência, que é a fase que a pessoa, né, está construindo a sua identidade, porque ela não é mais criança, mas ela também não é adulta. Ela não pode coisas de adulto, mas ela é criticada se ela faz coisas de criança. E aí, como que você vai obrigar, né, esse futuro adulto, então, a agir de forma coerente? E aí, quando você colocou isso do pipa, por exemplo, tinha até um lugar, eles falavam lá atrás do shopping, Ninho do Urubu, Pedreiro, alguma coisa assim. Parece que foi até o Ayrton Caseiro que disponibilizou o espaço, né, para eles soltarem pipa lá. E estava tudo certo, o pessoal estava indo, só que com a pandemia o local foi fechado porque existia muita aglomeração.
só que eles não entenderam. Então, não era, né, para continuar. Só que, ao invés deles ficarem dentro de casa, fica-se na rua. Então, vamos soltar pipa na rua, por exemplo. E não é o ideal, né? Não é legal. Até porque, assim, a gente sabe, tem rede elétrica, isso pode dar um curto, né? A gente sabe de todos os perigos que tem, ser atropelado. E eu acho, assim, é o básico que o poder público pode oferecer, sabe? E nós, em Jaú, não temos nada disso. Realmente, daqui a uns tempos, a gente já está vendo muitos casos de roubos, né? Latrocínios, coisas que a gente não via. Nossa cidade era considerada como uma das cidades mais seguras do país. E hoje em dia nós vemos casos de latrocínio. Gente, eu fico horrorizada quando eu vejo coisas assim. Mas isso é fruto de uma política ainda que não entendeu, né, que a prioridade somos nós. E nós temos, claro, nós temos muitos políticos bons, e nós sabemos disso, que estão lá e estão brigando, mas nós sabemos também que a corrupção ainda é maior, né? Então, eu acredito que vai haver uma mudança. Uma hora ou outra vai mudar. Pode ser que leve mais tempo, menos tempo, mas eu acho que as pessoas vão começar a se dar conta de tanta coisa ruim que outras pessoas fazem, que eu acho que vai existir uma real intenção de entrar na política para se fazer a mudança mesmo. E eu espero não estar enganada, eu espero acreditar nesse... Eu espero que esse meu sonho seja um dia se torne realidade. Amabile. Fale, Amabile. Não, eu só ia fazer uma pergunta pessoal, assim, não tem nada a ver com a aula, na verdade. Na verdade, você comentou sobre isso, eu fiquei curiosa só. Por acaso você é filha do seu José? Sou neta do mercado. Você é sobrinha da Lúcia, né? Eu sou, prima da Jennifer. Eu sabia. Eu tenho que ir lá cortar o cabelo falando nisso. Então, marca um horário lá. Eu ia perguntar isso também. Pode perguntar, Valdir. Se você é parte do seu Zé. Sou neta. Quem que é parente da Lúcia, cabeleireira? Eu, Mari Laura. Sou a sobrinha dela. dela. Jura? Vou falar de você. Eu cortava tudo que tinha cabelo. Eu não tinha cabelo, eu cortava, né? Professora, eu morei, acho que 20 anos aí no Jardim Odete. Na última rua, Pascoal Piragem Neneto. Eu sei onde é Pascoal. Você morou lá para os lados do Gustavo? Da mecânica? Não, antes. Antes. De travessa. Pascoal Piragem Neneto. Eu sei qual que é. De travessa é a dele, que é a Tufix Sarquis. Sim, a Tufix Sarquis, meu tio morava lá. Ele saiu até por coisa. Meu sogro mora na Tufix Sarquis. Quem que é seu sogro? É o João. O guarda. O guarda! É o guarda! Gente, eu não sei. Não tem mais guarda feito o seu João, tá? Não tem, que isso fique bem claro. Eu não sei, mas todos devem saber, né? Que tem um tipo de guarda que faz a monitoria do bairro, né? À noite. Só que essas pessoas, esses guardas Nutelas, eles andam de moto. O seu João, não. O seu João andava à noite a pé, o bairro todo. É ou não é, Valdir? Meu pai é fora de série, hein? É isso mesmo. Eu lembro dele, de chapéu. Ele tinha um sobretudo, ele andava, gente. Ele ficava a noite toda andando. Naquela época, meu pai contribuía, tudo. Nossa! Gente, que mundo pequeno, que coisa pequena, né? Mundo pequeno, olha. Ô, professora, rendeu, hein? Rendeu aí a conversa, olha. Você viu, Coca? Viu? Já que tá todo mundo falando aí lá do Santa Helena, do Jardim Odete, então vocês conhecem o Bar do Salvador? Claro, é meu vizinho! Nossa! Eu não acredito, a tia Maria... Agora de frente! Nossa!
Tá, por isso que eu falei, professora, eu falei, então já sei onde que é, perto da Tia Maria, perto do bar de Salvador. Foi lá que eu vi o seu marido. Que a Maria, a tia, é minha tia, né? Ela é irmã do meu pai. Você é filha de Salvador? Não. Ah, tá. Ela é irmã do... Tá, entendi. Ela é... O Salvador é seu tio. Ela é irmã do meu pai. Entendi. Seu Salvador era muito gente boa. Super. Dona Maria Nossa, também, muito. Eu ia mais muito quando eu era gostosa. criança lá. Super. Ele dava doce para todo mundo. Ele dava dava mesmo. Era muito dava um chicletinho a mais. Olha o rumo da conversa, professora. Deixa você voltar da aula, professora. Mas você sabe que a gente vai... Boa noite, Ana. Então, a gente, né, acaba indo para esses lados e, querendo ou não... Boa noite, Ana Beatriz, a Ingrid. A gente acaba relembrando até, né, de algumas coisas. E eu me lembro que meu avô, já falecido, né, ele gostava muito de um bar. E aí ele também morou na Tufix Sarquis um tempo. E depois ele se mudou para o Jardim América. E aí ele vinha em casa. E eu lembro que eu era pequena.